Em especial, eu queria que a gente percebesse nessa manhã e meditasse juntos no termo que Jesus usa e descobrir o que Jesus quis dizer. Então, o que Jesus quis dizer quando disse: aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. O que Jesus quis dizer com tome a sua cruz e siga-me? É interessante porque esse texto das Escrituras tomou uma interpretação popular muito grande na nossa nação. Eu digo na nossa porque não conheço as outras, mas eu não tenho muita dúvida de que tenha sido a mesma interpretação em outras nações. Quando diz tome a sua cruz, muitas pessoas interpretam esse texto dizendo que cruz é alguma coisa que a pessoa passa durante a sua vida terrena. Então as pessoas dizem, não, a cruz é uma enfermidade que a pessoa teve, a cruz é um problema muito grave que ela enfrentou, a cruz é uma indisposição para a vida, uma depressão. Então as pessoas colocam a ideia de cruz é quando uma pessoa é muito chata, que a gente tem que ficar aguentando, tipo, o resto da vida, né? A sogra. Hoje eu posso falar que a sogra não veio. Então a sogra, né? Ou a minha cruz é meu marido, a minha cruz é minha mulher, né? A cruz que Deus deu. E isso não é uma realidade, né? Não faz valer a realidade do que Jesus estava querendo dizer quando ele disse tome sua cruz, né? É interessante a gente entender o seguinte: chamado para se tornar discípulo era uma grande honra na época de Cristo. Quando uma pessoa era convidada para ser discípulo de um mestre, ele estava ali naquele momento se identificando com aquele mestre, e ele levaria para sempre a história do mestre sobre si. Então, por exemplo, um discípulo que era chamado, por exemplo, por um filósofo, ele era convidado a permanecer no ensino do seu mestre. Então nós tivemos, por exemplo, Sócrates. Qual foi o discípulo de Sócrates mais conhecido de todo o tempo? Alguém sabe? O discípulo de Sócrates que foi conhecido? Aristóteles? Não, Aristóteles não era socrático, eu acho. Platão. Platão era discípulo de Sócrates. E aí, ele sempre levava consigo o ensino do seu mestre. Por exemplo, na época de Cristo, haviam os rabinos. Os rabinos eram aqueles que ensinavam a lei. E como ensinavam a lei, eram mestres, né? A palavra rabi ou rabino significa mestre. E muitas pessoas, quando entravam para a escola teológica de um mestre, então eles se tornavam discípulos daquele mestre e, por assim dizer, ensinavam a mesma coisa que o seu mestre, tinham a mesma visão que o seu mestre. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele era discípulo de um rabino, um mestre. Quem era o mestre do apóstolo Paulo? Vocês lembram? Não. Barnabé foi o mestre de Paulo, mas foi um mestre cristão já. Antes, Gamaliel é o mestre de Paulo. Onde está nas escrituras isso? Alguém lembra? Para tirar um 10, Luiz, você lembra? Alguém abra Atos capítulo 22, versículo 3. Atos 22, 3. Pode. Sou judeu, nasci em Tarso, da Síria, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados. Até aí tá bom.
fui instruído rigorosamente por Gamaliel. Ou seja, o meu mestre, o meu rabino, a minha linha teológica veio de Gamaliel. Gamaliel era um grande rabino, muito conhecido na época de então. E Paulo então diz: eu sou discípulo dele, eu fui ensinado por ele. Então isso era uma honra, ser um discípulo naquela época. E o nosso Senhor Jesus, ele escolheu logo no início do seu ministério 12 homens para andar com ele, e os chamou de discípulos. Ou seja, esses vão andar comigo, vão aprender comigo e vão viver daquilo que mais à frente do que eu ensino. Eles vão ser guardiões, serão meus discípulos. Agora, olha que interessante, porque o texto começa dizendo que Jesus convocou a multidão, e juntamente com a multidão os seus discípulos. E ele fez um convite mais abrangente: tem mais alguém que quer ser meu discípulo? Vocês lembram que em um momento da história Jesus enviou 70 para ir evangelizar? E esses 70 que Jesus enviou eram chamados também de discípulos. Muito provavelmente nesse momento aqui da história, Jesus estava aumentando o número de discípulos, e ele fez um convite para a multidão. Vamos imaginar que você estivesse dentro destes lá, na época, ouvindo esse discurso. Você iria então descobrir se quer ser ou não um discípulo de Jesus. E qual é o convite de Jesus para aqueles que querem ser discípulos? Olha, vocês vão vir, vão estudar na minha escola, e depois vocês vão passar o meu conhecimento à frente. Foi esse o chamado de Jesus? Olha que interessante, porque Jesus, em detrimento dos outros que falamos aqui, ele tem um convite diferente. Ele tem uns aspectos diferentes na hora de colocar o seu convite, que são inclusive muito difíceis. Ele diz assim: quem quiser, pois, me seguir, vai perder a sua vida para poder ganhá-la. Aí ele continua dizendo: quem quer vir após mim, vai primeiramente negar-se a si mesmo. E aí ele toma, irmãos, uma palavra, uma metáfora que é estranha até o momento. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Vamos pensar que até esse momento não era claro na cabeça dos discípulos que Jesus morreria e seria martirizado numa cruz. Não era claro. Para os discípulos que estavam em volta ali, ouvindo a palavra, e aqueles a quem Jesus estava chamando, era notório, irmãos, que a cruz era um símbolo de alguém que era ladrão, era bandido, era alguém que estava sendo castigado pelo Império Romano, pelos judeus, por aqueles que queriam empregar uma forma de morte sobre as pessoas. Então Jesus pega essa metáfora e, ao colocar para eles essa metáfora, tome a sua cruz e siga-me, eles têm claramente na cabeça deles que Jesus está falando de morte. Jesus não está falando ali para eles no sentido de que, olha, quem quiser vir após mim vai passar um grande problema na sua vida, e aí vai ter alguém que vai encher o saco tanto dele que ele vai falar: ô cruz. Não é isso. Jesus não está falando: olha, quem vir após mim pode ser que tenha uma grave enfermidade, e essa enfermidade vai ser a sua cruz. Não. Ao falar tome sua cruz e siga-me, todas as pessoas que estão ouvindo entendem perfeitamente. Jesus está falando sobre morte, e uma morte desonrosa, uma morte feia. Por que Jesus então está dizendo isso aos discípulos? O que quis Jesus dizer quando diz tome sua cruz e siga-me? É isso que nós precisamos perguntar ao texto. Está claro que é sobre morte. Então o convite de Cristo, queridos irmãos,
evidencia um grau de compromisso que Jesus quer dos seus discípulos. Qual é o grau de compromisso que Jesus quer dos seus discípulos? Vocês precisam ser fiéis até a morte. Se você vai andar comigo, se você hoje quer aceitar este convite, eu não aceito desertor. Eu não aceito alguém que vai voltar atrás. Jesus não queria que ninguém, de maneira nenhuma, deixasse de o seguir por nenhum motivo, a não ser pela morte. Nós que aceitamos ser discípulos de Cristo, só estaremos livres de ser seu discípulo por um motivo: pela morte. Certas vezes a gente brinca, né, que a gente só vai aceitar justificativa se for por a pessoa trouxer o obituário, né? Tá aqui, morreu. Então a gente vai aceitar essa justificativa. Porque muitas vezes o que nós fazemos? Nós queremos justificar as nossas faltas com coisas que são injustificáveis. São situações que nós não deveríamos nem sequer usar como desculpa. Fica feio até usar como desculpa algumas coisas nossas. E aí, quando Jesus chama os seus discípulos, ele vai dizer logo de cara: eu não aceito desculpas. Eu não aceito ninguém dizer: eu tive que parar de te seguir por causa disso. Não é desculpa. Só há um motivo para você deixar de me seguir: a morte. Lembra de uma vez que um dos discípulos de Jesus chegou para ele e disse: Senhor, eu até quero ir com o Senhor, mas primeiro deixa eu ir enterrar os meus pais. O que esse discípulo estava pedindo para Jesus? Não era que estava tendo um velório na casa dele e o pai dele estava sendo velado. Não é isso. Se fosse, creio eu, que Jesus iria com ele ao velório, para ele se despedir do pai dele. Na verdade, o que Jesus está ali referenciando ao pedido daquele discípulo, é que aquele discípulo estava, naquele momento, pedindo para Jesus o seguinte: meus pais são de idade, espera meus pais morrerem, depois que eles morrerem, eu sigo o Senhor. Parece até ser nobre esse pedido, não parece? Quantas vezes a gente percebe que alguns filhos abrem mãos de coisas da própria vida por causa dos pais? Não é verdade? Os filhos abrem. Muitos filhos gostariam de ir morar em outra cidade, mas porque o pai e a mãe estão de idade, eles permanecem morando naquela cidade, num bairro próximo, num lugar acessível, onde ele pode ir a qualquer momento ver se os seus pais estão bem, se estão precisando de alguma coisa. Gente, é nobre isso, é muito nobre, mas nem essa nobreza pode impedir alguém de obedecer o chamado de Cristo, nem isso. Jesus disse àquele discípulo uma coisa muito dura. Ele disse: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, você vem e segue-me. Irmãos, o que nós precisamos entender é que não há nada mais nobre nesta vida do que ser discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada maior, de maior grandeza nesta vida do que ser um discípulo de Jesus. Certa vez perguntaram ou falaram ao pregador Spurgeon por que ele não se tornava um ministro, um governador
na sua cidade. E a resposta de Spurgeon foi: eu sou um pregador do Evangelho, não me rebaixaria para me tornar um príncipe. Ele estava dizendo: eu sou alguém que tem a mais nobre função sobre a terra. Eu não vou largar disso para fazer outra coisa. É por isso que eu, não estou dizendo você é dono do seu voto. Eu não voto em alguém que se diz pastor para ser vereador, prefeito, governador, porque ele está trocando a coisa mais importante pela menos importante. Na perspectiva de Cristo, irmão, não há nada mais importante na nossa vida do que sermos discípulos dele. E se nós aceitarmos, não há absolutamente nada que nós possamos usar como desculpa para voltar atrás. É por isso que em outro momento Jesus disse: quem colocou a mão no arado, não olhe para trás. Não pare. Não importa qual é a desculpa, não pare. Porque o objetivo do reino de Deus é que nós, como discípulos de Cristo, sejamos encontrados fiéis. Os discípulos de Jesus não devem renunciar ao seu chamado em nenhum momento da sua vida. Os discípulos de Cristo não podem trocar a mais alta nobreza do seu chamado por qualquer coisa que este mundo lhe ofereça. Por isso que o apóstolo Paulo, quando vai mencionar um dos seus amados discípulos, ele se entristece ao dizer que Demas, tendo amado o presente século, o abandonou. É por isso que o apóstolo Paulo fica bravo com o jovem Marcos, quando ele, na primeira viagem missionária, encara um primeiro grande desafio e corre para a casa da mamãe. O apóstolo Paulo tinha consciência da nobreza do seu chamado, e é por isso que ele também, entendendo que Jesus tinha chamado para ir com ele até a morte, disse em Romanos: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Por isso em Romanos também ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E aqui, irmãos, ele está lembrando a palavra de Jesus quando ele fecha o convite, no versículo 38. 38 ele diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. O chamado de Jesus é muito claro. Nós precisamos aceitar o chamado, e o fim do nosso ministério é quando a morte nos encontrar. Até este momento somos discípulos do Mestre. Até esse momento nada pode barrar nossa trajetória espiritual. Até esse momento não devemos trocar absolutamente nada que o nosso Deus nos dá por alguma outra coisa que este mundo venha a nos oferecer. Nós precisamos de ter como base fixa o nosso olhar a cruz de Cristo, irmãos. A cruz do nosso Senhor Jesus, que é para nós não um peso, mas uma glória. Não é para nós vergonha, é para nós orgulho. Enquanto a cruz é retratada pelo Senhor neste momento como símbolo de sofrimento, de morte, de vergonha,
de zombaria, de rejeição e de renúncia espiritual ou pessoal, nós, os discípulos de Cristo hoje, sabemos que ela, apesar de ser tudo isso na nossa vida terrena, é para nós motivo de honra, porque o nosso Deus foi morto numa cruz para nos salvar. Ele foi pendurado no madeiro para que nós pudéssemos ter vida. Sendo assim, irmãos, como discípulos de Cristo, nós não podemos de maneira nenhuma viver fora do padrão estipulado por Cristo no seu convite. E o padrão estipulado por Jesus no seu convite é tudo isso, sim. A cruz lembra sofrimento. Quantos não sofrem por causa de Cristo? E se nós viermos a sofrer, a palavra de Deus diz que nós devemos ter como honra. Quando alguém fala mal de você por causa da palavra de Jesus, louvado seja o Senhor, glória a Deus por isso. Não é isso que nos ensina a palavra? A cruz nos mostra o sofrimento, a morte, a vergonha, a zombaria, a rejeição e a renúncia que o Senhor Jesus requer de cada um dos seus discípulos. Nós não podemos querer nos livrar de nenhuma dessas ações, mas temos que ter a certeza e convicção no coração de que naquele grande dia, assim como Ele foi glorificado, nós o seremos também, porque andamos com Ele até que a morte chegue para nós. Aquele que quer ser o meu discípulo, tome sua cruz e siga. Amém? Que Deus nos ajude nessa grande tarefa.